Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Amém. Jesus amado. Abra o Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 22 só. Do 16 ao 22. Lucas 4, 16 ao 22. Abra aí a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Amém? Lucas 4, 16 a 22. Todos abriram? Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Amém? Vamos parar por aqui. Veja só, Jesus, no versículo 16, chega a Nazaré, a sua cidade natal, onde ele foi criado, aonde a sua família residiu quando era pequeno, onde José e Maria criaram ele, onde ele cresceu, tendo como pai um filho de carpinteiro, tendo um pai carpinteiro. Agora até o cérebro balançou agora. Jesus, diz a palavra, chega a Nazaré, onde fora criado, num dia de sábado, entrou na sinagoga. Como já sabem aqui, já preguei em outros momentos, sinagoga, um local de oração do judeu, como fosse uma igreja hoje aqui, como nós estamos aqui, local onde se reuniam para fazer as orações, as leituras da palavra, do Velho Testamento. Jesus entra na sinagoga, e uma coisa que já me chama a atenção quando eu estava lendo esse texto hoje: segundo o seu costume, diga comigo, segundo o seu costume. A primeira coisa que Deus me chamou a atenção, e eu gosto muito quando fala isso, segundo o seu costume. O que é costume? Algo que você está acostumado a fazer, algo que se tornou parte da sua vida, da sua forma de ser, do seu caráter, do teu jeito de ser. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. Jesus tinha o costume de ir no local de oração. Jesus tinha o costume de ir no local onde se compartilhava a palavra de Deus, onde fazia as orações, onde se louvava o Senhor, onde se cultuava o Deus Todo-Poderoso. Jesus tinha o costume. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que ser imitador de Cristo. O nosso modelo de cristão não é o pastor Tim, não é a Mariazinha, irmã sapatinho de fogo, não é o irmão fulano, terno de fogo,
não é o irmão de Ciclana, não é o Beltrano que vai no monte, não é aquele que ora 24 horas, que jejua 3 vezes por semana. O modelo do cristão é Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é o nosso modelo para o cristianismo, meu irmão. Não adianta você imitar o pastor Tim, que você vai imitar um pecador, um homem que erra todo dia, que tem que pedir perdão para Deus todo dia, confessar o seu pecado, se arrepender, chorar pela graça do Senhor. O teu modelo é Jesus. Ele não errou, ele não erra, ele é perfeito, ele é santo. Ele não veio da concepção humana, ele veio da concepção gerada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E esse modelo perfeito, maravilhoso, diz para nós aqui, ele estava acostumado, era costume ele de ir na casa de oração. Escuta aí, primeira coisa que Deus me chamou a atenção e quer chamar a atenção da noiva da igreja dele: tenha o costume de estar na casa de Deus, tenha o costume de estar na casa do Senhor, tenha o prazer de ir na casa de Deus, tenha o desejo, que isso faça parte da sua vida espiritual, que isso seja uma coisa normal na sua vida, como você toma café, como você almoça, como você janta, como você toma banho. Escuta aí, meu irmão, escuta aqui. Nós temos o costume de tomar banho todo dia, e o dia que não toma banho, o dia que você não toma banho e vai dormir sem tomar banho, quem já dormiu sem tomar banho aqui? Confessa o pecado. Tá falando mesmo, irmão? Você vai dormir sem tomar banho? Eu já dormi sem tomar banho já, irmão. Vai dizer que você nunca dormiu sem tomar banho. Ah, santinho. E quando você dorme sem tomar banho, que não é o certo, porque tomar banho faz parte da higiene do ser humano, algo te incomoda. Fica grudando. Ou não gruda? Gruda. Parece super bom, fica grudando. Chega, dorme. Você já levanta ruim no outro dia. Algo te incomoda, porque está acostumado a tomar banho. Acostumado a ir na igreja, tem que ser esse mesmo sentimento. Se eu não for, tem que me incomodar. O dia que não incomodar, o dia que eu não for na igreja, eu não for aparecer na igreja e não me incomodar, eu tenho que reavaliar minha vida espiritual, porque tem alguma coisa errada. Algum dia que eu perder o culto por algum motivo, e aquilo no mesmo dia, no outro dia, começar a gritar dentro do meu coração, está fazendo falta, aí você pode ter certeza que você está acostumado com a presença de Deus. Agora, eu já não vou não. Deu um relâmpago, vou ou não vou? Olha, a nuvem está fechando. Tomara que feche, porque eu posso falar, pastor, amanhã que eu não fui porque choveu. Tem que fica torcendo. Tem irmão que fica torcendo, não chova para mim poder ir. Tem irmão que chova. Tem irmão que chega antes uma meia hora, 1 hora antes do culto e dorme. E fala, vem um sono pesado de eu não levantar, porque aí eu vou falar assim, perdi a hora. Para ter desculpa. Meu irmão, se isso estiver acontecendo na sua vida, você pode reavaliar a sua vida espiritual, que tem alguma coisa errada, porque o costume de Jesus era estar na casa de Deus, para orar, para louvar, para ler a palavra, para ouvir. Era costume dele. Vem cá, Jesus precisava disso ou não? Filho de Deus, o verbo de Deus caminhando, a fonte das águas, ele precisava disso? Não. Mas por que ele fez? Ser exemplo para mim e para você. E por que você não quer vir para a igreja? Que essa dificuldade, essa luta, tem alguma coisa errada na tua vida espiritual. É fato. Tem alguma coisa errada na tua vida. Você não está sentindo a falta de Deus? Tem alguma coisa errada. Então você, primeira coisa, tem o costume de vir para a igreja. Tem o costume, tem o desejo, tem isso como normal para você, meu irmão.
O dia que você não vier, tem que incomodar. De repente trabalhando, aconteceu alguma coisa séria, não deu para mim vir, mas tem que incomodar, pastor, senti falta. Senti falta. Agora tem gente, pastor, mas a palavra é pancada ou leve? É mais ou menos. Agora tem gente que qualquer coisinha é motivo para não vir na igreja, qualquer coisinha. Vou descer de novo, porque quando eu desço o pau fecha, quer ver? Tá lá o casal na casa. Vou dar um exemplo aqui. Não, exemplo. Exemplo, irmão. Não, é fictício. É fictício. É fictício. É fictício, irmão. Não é realidade. Está passando mal aqui. Vou trocar de irmão, senão vai dar um treco aqui. Vou dar um exemplo aqui. O irmão não quer ir na igreja, então ele fica esperando a esposa falar alguma coisa. A hora que ela falar, resmungar, e fala: já não vou porque você fez isso. Ou vice-versa. A irmã não quer ir. Se ele olhar para mim, se ele bater a porta um pouquinho mais forte do carro, eu já não vou. Você já está alterado, eu já não vou na igreja, porque aí eu não vou desse jeito. É pretexto. Uma desculpa em cima do comportamento do outro. Escuta aí, a fé é sua. A fé é sua. Quando você quer ir na igreja, nem o diabo pode impedir de você vir. Só você mesmo pode impedir de você vir. Então presta atenção. Eu fico assim, penso que eu não observo, mas observo. Observo quando tem tempo de chuva, vejo pessoas encostando aqui, ó, na frente de moto, capa de chuva. Eu fico prestando atenção. É isso que me chama a atenção como pastor. Pessoas que só tem um meio de chegar, que é uma motocicleta, mas vem debaixo de chuva aí, sai debaixo de chuva, sabe que vai chover depois do culto, mas mesmo assim vem para o culto. A vocês, parabéns, para a honra e glória de Deus. Amém. Pelo esforço de vocês. Deus está vendo cada esforço. Meu irmão, lá atrás, estava conversando com o irmão esses dias, não sei com quem eu estava conversando. Lá atrás, bem lá atrás, quando o veículo não era acessível como é hoje, porque hoje você pode comprar uma moto para parcelar em 48 parcelas, entendeu? Pagar lá, consegue pagar, se os dois trabalham, consegue pagar um veículo. Hoje está mais fácil. Mas antigamente, lá no tempo do nosso bisavô, do tataravô, etc., meu irmão, a coisa era mais difícil, não tinha essa modernidade que tem hoje. Então o que você via? Eu não era cristão ainda, mas eu cansei de ver na rua o cara de terno, de bicicletinha, com a mulher na garupa e o filho na frente. E isso indo para a igreja, 6 horas da tarde. Olha a fé. Olha só. E hoje você tem um carro, ar-condicionado, uma moto, não faz nem força para pedalar, aperta o botãozinho. Tá falando aí, né? Veja só, aperta o botão. E aí você fala: não vou não, estou cansado. Ainda bem que Deus não pensa como você. Pensou, Senhor, socorre-me. Eu falo assim: eu estou cansado. Se soubesse como Deus guarda a minha, a sua vida todo dia. Enquanto você dorme, Ele está guardando a gente. Quando você sai de manhã, sem fazer aquela oração de proteção, de agradecimento a Deus, sabe que Deus, Ele está te guardando mesmo assim. Olha o amor de Deus. Quando você esquece de orar, Deus fazer, mas eu vou guardar esse menino. E você não sabe como as hostes malignas espirituais quer jantar você, quer matar, roubar, porque o inimigo veio para isso. E mesmo assim, na misericórdia de Deus, e a palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias: a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Essa é a misericórdia, o amor de Deus, e nós nos preocupamos com isso. E aí chega um momento, um domingo, que a gente tem um domingo. Estou falando em meio de semana, falando de culto meio de semana, com um domingo, e aquela desmotivação de ir na presença do Senhor, aquela paixão não tem. Mas se for o time de futebol, opa, tá falando aí.
Se for um time de futebol, o cara viaja daqui a São Paulo, fica sem dormir para assistir o time que ele fala assim, é do coração. Se for um time de futebol que vai jogar lá no Japão, na final da Libertadores, e se joga lá, aqui significa que se joga de dia lá, aqui é de noite. Se joga de dia lá de tarde, aqui é madrugada. Japonês, estou falando aqui porque tudo aqui é japonês. Fala, acabou o som aqui. Som, câmbio, alô, coiote, alô. Ao vivo é assim mesmo, som. Ao vivo é assim mesmo, irmão. Som. Tá vendo? Quando falta energia, meu irmão, já era. E eu tô falando pro japonês daqui, que sabe. Aí o cara tá de final de Libertadores, passa no Japão à tarde, aqui é de madrugada. E vai me dizer se o cara não levanta. De madrugada para assistir o jogo. 4 horas da manhã, o cara. E os cara, e o pessoal aí, não tem nada contra, tá? Que curte MMA. Paga o canal para assistir a luta. E a luta acaba lá pelas 2, 3 horas da manhã. O cara não dorme enquanto ele não vê o nocaute do outro. Mas quando se fala essa questão de Deus, Deus em segundo plano. Vou falar uma coisa para você. Nós temos que reavaliar nossa vida espiritual. Mas eu nem comecei a palavra, estou só colocando a introdução aqui. Espera aí que nós vamos chegar agora. Diz o texto, vamos continuar. Senão eu vou enroscar aqui. 16. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Deixa eu explicar uma coisa para você. A liturgia da sinagoga, ou seja, como é que funcionavam as coisas na sinagoga, eram vários passos. A primeira era a leitura, a recitação do Shema, do livro. Depois era feita uma oração. Depois tiravam uma lição extraída da lei. Isso era a sequência. Depois uma lição livre extraída dos profetas. Depois o comentário, a explicação dessa lição extraída dos profetas. A passagem era lida, era feito um discurso. Depois a bênção dada por sacerdote ou oração feita por qualquer leigo ali. Era a forma que se procedia o culto, vamos dizer assim, naquela época. Jesus foi dado no meio do culto, quando era a lição livre dos profetas. Então falava assim, quem quer ler aqui alguma coisa? Dá o livro para você. Jesus se levantou, porque a leitura era feita em pé. A leitura era feita em pé, era feita em hebraico, que era o livro, né, do Antigo Testamento, mas era traduzido para um aramaico. Tinha um tradutor que falava aramaico, era a língua daquela época. Então Jesus leu em hebraico e a outra pessoa traduzia em aramaico. Então a leitura era feita em pé. Depois que fazia a leitura em pé, essa mesma pessoa ia dar a explanação, ia fazer o discurso da leitura. Então essa pessoa lia em pé, como Jesus fez, e aí o texto diz aqui, levantou-se para ler. Aí foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abriu o livro, tal. Versículo 20, acompanha comigo. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Então, lia-se o livro em pé. Jesus leu o trecho do profeta em pé. Então, depois, ele se assenta para discursar, comentar aquilo que ele leu. Então, o ritual era isso aí. Depois tinha um momento lá, final, oração final, do sacerdote ou de algum leigo, etc. Só para você entender como é que funcionava. Jesus, então, é entregue o livro de profeta Isaías. Outra coisa, não era um livro. A palavra diz aqui livro, mas não era um livro, porque naquele tempo não existia livro ainda. Era o rolo do profeta Isaías. Rolo do profeta Isaías. Porque o codex de papiro, o que é um codex? Como se fosse um livrinho
mas ele foi criado depois de Cristo, muito tempo depois. Então não existia livro, era rolo. Então entregaram um rolo do profeta Isaías para Jesus. Jesus enrolou o rolo, leu o trecho, enrolou de novo, devolveu o assistente. O que é o assistente? O assistente é aquela pessoa que organizava tudo isso aí. Ele tinha a obrigação de organizar tudo, inclusive de guardar o rolo também, que era uma coisa preciosa, né? Preciosa. O rolo do profeta Isaías que foi achado lá nas cavernas do Mar Morto, foi achado, hoje está lá em Israel, guardado, muito bem guardado. Ele me deu o rolo do profeta Isaías. O profeta Isaías inteiro, o rolo é de 7 metros. Inteiro, está lá em Israel. Foi achado lá na caverna do Mar Morto, por um beduíno que foi procurar o animal dele e acabou achando os vasos, quebrou o vaso e tinha um rolo do profeta Isaías inteirinho. Tá? Por isso que nós estamos aqui com a palavra de Deus que foi autenticada através desse rolo também. Isso aqui é só complemento. Jesus pega o rolo, vamos ver que parte que ele vai ler. Versículo 18. Ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu em que parte do profeta Isaías? Para quem não sabe, ele leu Isaías 61, versículo 1 e 2. Isso está em Isaías 61, versículo 1 e 2. Foi aonde ele leu. E ele fala o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus está dizendo: eu fui ungido pelo Espírito do Senhor, ou seja, eu fui ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me ungiu, o Espírito Santo me capacita para fazer o que, meu irmão? Porque Jesus foi ungido. Em Atos dos Apóstolos, não precisa abrir, vou ler para você, marca só aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para fazer o bem e curar todos os oprimidos pelo diabo. Jesus foi ungido para uma causa maravilhosa, que era de cura e de bondade para com o ser humano. O Espírito Santo capacitou isso a ele. Ele foi ungido para quê, pastor? Diz o texto: para evangelizar os pobres. Outras traduções está para anunciar as boas novas. Boas novas. Evangelizar é a mesma coisa, mesmo significado. Boas novas significa a boa notícia que Cristo deixou nos evangelhos para nós. As boas novas são as boas notícias que Cristo deixou nos evangelhos para nós. Boa notícia de salvação, de perdão, de cura e etc. Todas as promessas que Jesus falou. Jesus foi ungido para anunciar isso para você e para mim. Jesus foi ungido também, segundo o texto aí, para apregoar, ou seja, proclamar liberdade aos cativos. O cativeiro não é o cativeiro da prisão que está falando aqui. É o cativeiro espiritual. É o cativeiro da imoralidade. É o cativeiro, meu irmão, não da prisão física, mas da prisão da incredulidade. É o cativeiro do pecado. É o cativeiro da depravação. Jesus veio libertar essas pessoas que estavam nesse cativeiro presas, escravas do pecado, no vício, nas imoralidades. Ele veio trazer a liberdade das pessoas, pregando o bem, pregando as boas novas, pregando o arrependimento, pregando o perdão, pregando a salvação, pregando a cura. Ele veio fazer isso, ele foi ungido para isso. Outra coisa, Jesus foi ungido também para dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Cego, não só físico, mas espiritual. Pastor, existe cegueira espiritual? Existe. Jesus falou lá em Mateus capítulo 23, 26, para os fariseus: fariseus cegos,
Fariseus era um grupo de religiosos naquela época. Jesus está falando assim, fariseus cegos. Os caras eram cegos? Não. Mas os caras achavam o seguinte, só porque eles eram religiosos, eles podiam fazer o que ele quisesse. E Jesus chamou eles de cegos, mas cegos espirituais. Vocês não estão enxergando aquilo que estão fazendo. Vocês se acham tudo certinho, bonitinho, santo, que a tua vida está tudo perfeita, correta, mas vocês são um bando de pecaminosos. Vocês não estão se enxergando a tua vida espiritual. Vocês são cegos espirituais. Jesus veio curar o cego físico, como nós temos no Evangelho, um monte de cura de cegueira física, mas também veio curar o cego espiritual, aquela pessoa que pensa, está tudo certinho com Deus. Tem um monte de gente assim no mundo aí, até dentro da igreja. Estou tudo correto com o Senhor, estou tudo bem comigo, eu tenho Jesus, está tudo bem, eu tenho Jesus, eu oro, eu busco. Igual os fariseus, tudo certinho, tudo bonitinho, religioso, cumpre a lei, faz tudo bonitinho, mas eram cegos porque está tudo errado na vida deles, porque o amor estava faltando, e o amor é tudo, o amor é a base de tudo. Não adianta você orar, jejuar, buscar a palavra, se você não amar, você não está fazendo nada. Tem que fazer tudo isso, mas principalmente baseado em cima do amor, em cima do amor. Tem gente que jejua, acaba o jejum, dá um tapa no filho, uma porrada na esposa. E aí, você acha que tá beleza? Não, eu tenho Jesus. Não sei que Jesus que é o teu, o meu não é. O meu é amor, o meu é perdão, o meu amor ao próximo, o meu é aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que quer o bem, aquele que não gosta de confusão. O meu Jesus é outro, isso aí. Então não sei qual que é esse Jesus aí. Esses são os cegos espirituais, aqueles que acham que a tua vida está certinha, que está bem com Deus, que está tudo resolvido, mas não enxergam como é que está realmente a sua vida. E Jesus fala para eles, para os fariseus, vocês são sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Sepulcro. Lá no cemitério, você vai lá no cemitério, tem uns túmulos bonitos lá de mármore. Os negócios nem gastam dinheiro, filho, dá para construir uma casa. Eu fico olhando aquele mármore lá e falo assim, nossa, lá na piso de casa ficaria. Mas cada um gasta o dinheiro como quer, amém? Tem que respeitar, cada um gasta o dinheiro como quer, tem que pagar, gasta. Mas o que é sepulcro caiado? Daquele lá, você chega lá no cemitério, aquele negócio bonito de mármore e tal, que negócio, as placas, tudo beleza, tudo bonito. Mas o que está ali dentro? Está ali dentro uma coisa morta, podre, sem vida. Então, se vocês são fariseus cegos, vocês parecem religiosos, tudo certinho, mas dentro de vocês está podre, está sem vida, porque não tem amor. Vocês são fariseus cegos, vocês não estão enxergando. Jesus veio curar isso também, por isso que trouxe uma mensagem para confrontar os corações naquela época e confronta os nossos corações agora. Meu irmão, agora acordou. Esse aqui é só para acordar. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra. Esse aqui o cara desperta na hora. Jesus está voltando. Meu irmão, eu vou falar para você. Jesus veio curar. Jesus veio libertar os oprimidos. Pastor, o que é oprimido? Oprimido significa o que sofre opressão, o perseguido, o reprimido, o humilhado, o amargurado, o atormentado e etc, etc. Jesus veio libertar, dar liberdade para essas pessoas, porque o Espírito Santo ungia ele. Olha só, e ele veio também anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso significa que naquele momento que Jesus estava lendo, aquele ano era o ano que ele estava proclamando a sua missão para toda a humanidade. Chegou o ano, chegou o momento que eu vou proclamar a graça de Deus, o favor de Deus. É isso que estava acontecendo. Jesus, eu estou proclamando o favor de Deus para vocês, a graça de Deus. Eu sou a graça. A salvação agora é pela graça, pelo meu sangue, é pela fé em mim. Creio em mim, você tem o perdão dos pecados e você tem a graça de Deus e você vai ser salvo. Eu estou proclamando que chegou esse momento. O sacrifício de animal vai acabar. Agora eu vou fazer um sacrifício, Cordeiro Santo, um só, por toda a humanidade. A graça chegou. É o ano aceitável do Senhor. É o ano que Deus está estabelecendo, que vai iniciar um novo tempo, as boas novas, um novo relacionamento do homem para com Deus.
É aquele ano, o ano do novo relacionamento do homem para com Deus, através do sangue da nova aliança. É a graça. O Espírito do Senhor, Jesus está falando, me ungiu para tudo isso. Para tudo isso. Ele foi ungido por Espírito Santo para isso. Eu me lembro da história que eu já contei aqui, mas muitos irmãos não vão lembrar, outros não escutaram, que o pastor Francisco, num acampamento nosso, ele foi ministrar, e ele contou essa história fictícia, lógico, né? Uma história, mas que traz uma mensagem no nosso coração. Ele falou assim, que Deus, antes de criar o homem, Deus, na sua onisciência, sabe todas as coisas, sabia que o homem ia pecar, sabia que o homem ia escolher o caminho errado, tinha noção disso. Então Deus, antes de criar o homem, fez uma reunião com Jesus, o verbo de Deus, que estava desde o princípio, que a palavra de Deus diz, e fez uma reunião com o Espírito Santo também. Sentou o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa reunião. Gente, isso aqui é fictício, hein? Vai falar, pastor, inventou a história não, é fictício. Estou te contando para ensinar alguma coisa para você nessa história. E aí Deus Pai virou para Jesus e falou assim, filho, eu vou fazer um homem, mas o homem vai escolher o caminho errado. Eu vou dar o da vida e o da morte, mas vai escolher a morte. E depois, para mim realiançar o homem a mim de novo, para que o homem voltasse a ter contato comigo, filho, você vai precisar morrer pelo homem, você vai precisar passar pela cruz. E falou para Jesus isso. E Jesus então pegou, virou para o Pai e falou assim, Pai, pode deixar, eu vou morrer pelo homem, só que tem uma coisa, Pai, eu preciso do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não vou conseguir fazer isso. Por isso que o Espírito Santo ungiu para fazer tudo o que ele fez. E esse mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus e capacitou ele, que foi a força de Deus, ao qual Jesus chegou no momento, você pode falar mal do Pai, mas não fala mal do Espírito Santo, porque aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. Esse Espírito Santo que é santo, porque já o próprio nome dele diz que ele é santo. Esse Espírito Santo, você não vai acreditar que eu vou falar para você, ele está em você. Ele está em você. Ele está em você. Você entende o valor que você tem para Deus? Ele está aí dentro de você, tentando convencer a mim e a você todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Ele está na nossa vida, na minha e na sua vida, levando o amor de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5,5, já falei isso. Ele está na nossa vida, nos fortalecendo, nos consolando. O Espírito Santo que ungiu Jesus, pastor, sim, esse mesmo Espírito Santo que ungiu, capacitou ele para fazer tudo isso, ele está em mim e você. Olha o que está em você, meu irmão. Olha a promessa do derramar do Espírito Santo que Deus falou lá em Joel. Está na sua vida, na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Você não sabe o potencial que você tem como filho de Deus. Você não sabe o poder que tem dentro de você. Não é o poder do eu interior, eu posso, eu faço, eu conquisto. Não, é o poder do Espírito Santo. Ele faz, Ele pode todas as coisas, Ele te ajuda, Ele te consola, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele te instrui, Ele te dá sabedoria, Ele dá direção para você. É esse poder que está dentro de você. Ele é teu amigo, Ele é o consolador de Deus. Presta atenção à importância que você é. E o inimigo quer falar que você não é nada. O diabo fala que você não é nada. Quando o diabo falar para você que não, eu não sou nada, não, olha para mim. Olha para mim. Olha o que está dentro de mim. E veja quem está dentro de mim. Fala para o diabo isso aí. O Espírito Santo está em mim. Ele é poderoso. E o inimigo enxerga um homem ou mulher de Deus que tem o Espírito Santo. Ele enxerga. Ele vê no mundo espiritual que você está com Deus. Ele vê que você tem a presença do Senhor. É nítido.
Só que o Espírito Santo ele quer fazer morada em corações santos, transformados, porque ele é santo. O Espírito Santo é santo, então ele não habita em templo, em sepulcro caiado. Ele não habita, meu irmão, em local que tem podridão, que tem escuridão. Então tira tudo de dentro e deixa ele habitar. E aí você vai ver a diferença. Aí você vai ver o agir do Senhor na sua vida. Aí você vai ver o poder de Deus na sua vida, através da sua vida. É o Espírito Santo. Isso não é para mim, para pregador A, para pregador B, para pregador C, não. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Entenda isso. Muitas vezes você vê um pregador na televisão, ou você lê um livro de um grande homem de Deus, ou você escutou já de pregadores, homens de Deus que morreram, mulheres de Deus que são usados, já foram usados um dia de uma poderosa, não estão mais no nosso meio. Você ouve e fala assim: nossa, que bênção aquela pessoa, como ela é usada pelo Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo está nela, está em você também? Qual que é a diferença? Ela limpou o interior dela e deixou só o Espírito Santo tomar conta. Por isso que ela é usada daquele jeito. E o que você precisa fazer para ser daquele jeito? O mesmo procedimento. Buscar a santificação. A cada dia se tornar uma pessoa melhor. Ter coisas boas no seu sentimento, na sua alma, no teu espírito. É isso que você precisa fazer. Você pode chegar lá? Pode chegar e passar. Pode chegar e passar. Você pode ser, porque o Espírito Santo te leva, meu irmão, onde você quiser. Ele conduz você. Se você permitir, ele vai fazer uma obra na sua vida. Agora escuta aí. Estou terminando. Eu não cheguei onde quero chegar ainda. Estou fazendo a introdução. A introdução demora um pouquinho. É a introdução longa. Mas a palavra é curta. A vantagem é essa. Versículo 18, Jesus falou tudo isso no 20. Pega aí comigo. Fechando o livro, devolveu o assistente, como eu já falei, e assentou-se, está vendo? Ele assentou, agora ele vai explicar, vai comentar sobre o que ele leu. Era o ritual da coisa, para você entender. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha só, o que é olho fito, pastor? O que é um olhar fito? Olhar no alvo, olhar objetivo, olhar fixo, olhar cravado, olhar com mira. Todo mundo estava com o olhar fixo em Jesus, cravado nele, mirado nele, focado nele. Por quê? Porque o que ele falou de Isaías 1 e 2 era algo poderoso, era algo maravilhoso, era a promessa que o Messias viria. Todo mundo conhecia essa escritura ali, meu irmão. Estava dentro da igreja, todo mundo sabia que estava falando aquela escritura. Então estavam naquela expectativa, o que Jesus ia comentar sobre aquilo, o que ele ia falar sobre aqueles 2 versículos. Então todo mundo ficou esperando assim, maravilhado, diz o texto, olhos estavam fitos nele. Quero falar mais uma coisa que Deus falou no meu coração. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Mantenha os olhos fixos nele. Quando você lê a palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, mantenha os olhos fixos nele, porque ali vai ser alguma coisa maravilhosa, ali vai dar vida. Mantenha os olhos fixos, porque o problema é que a gente tira os olhos de Deus. O problema é que a gente lê a palavra, escuta a palavra, vou na igreja domingo, aí o pastor vai lá, prega, o Espírito Santo fala, ministra, a pessoa fala assim: nossa pastor, a palavra foi tocha, hein? Saí tudo machucado espiritualmente, lambada nas costas. Deus falou mesmo. Essa semana eu conversei com alguns irmãos, fazendo visita. O irmão chegou para mim e falou: pastor, domingo passado quem estava aqui? A maioria estava aqui, né? Quem não estava, não estava. Quem estava, estava. Certo? Isso é matemática. 1 mais 1 é 2. E aí a pessoa falou: pastor, me explica uma coisa. A irmã chegou para mim e falou: me explica uma coisa, pastor. Eu falei: para falar. Pergunta aí. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu chamo ajuda universitários. O que tem a ver da pregação do domingo passado? O que tem a ver bom samaritano com casamento? Porque quem estava domingo passado aqui, eu
Eu comecei pregando sobre o bom samaritano e desci o rei no casamento. Falei sobre Facebook, Zap, me mandei o pau. Sobre pornografia, falei sobre tudo. Aí a pessoa, pastor, eu estou querendo entender, era terça-feira, estou querendo entender o que tem a ver bom samaritano com casamento. Eu falei, também não sei. Porque não tem nada a ver. Mas o Espírito Santo naquele momento direcionou a palavra para outra coisa. E Deus falou com muita gente aqui, eu sei que Deus falou com muita gente. Só que a pessoa sai daquele culto e tira os olhos de Deus. Tudo que Deus falou, a pessoa não atenta, não pratica. Então eu falei assim, ó, gente, toma cuidado com isso. Aí chega na segunda, não toma cuidado, faz. Pô, mas pastor, foi um domingo, mas já tirou o olho do Senhor. Já tirou os olhos do Senhor, já tirou os olhos da palavra que foi pregada. Meu irmão, quando Deus fala, você pode ter certeza que ali na frente você vai usar. Ou se já não tiver, passando pelo problema. Mas quando Deus fala, é para puxar a orelha. Então você tem que manter os olhos fixos naquilo que Deus falou para você. Você está aqui no culto, eu prego 40, 50 minutos. Aí Deus fala uma coisa com você. Se Deus falou com você, meu irmão, pega aquilo ali, leva para tua casa, coloca os olhos naquilo ali e fica ligadão. Fica ligado. Fica ligado, porque aquilo ali, se você não vigiar, pode te levar à queda. E se você estiver vivendo problema, você já pega e já lança o problema fora. Porque se Deus falou com você, mantenha os olhos fixos. Porque isso pode ser a sua queda, ou pode ser a sua destruição, a destruição da sua família. Então mantenha os olhos fixos naquilo que Deus fala. Porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Não é o que eu estou falando aqui. Eu estou falando da palavra de Deus que é inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a palavra do Senhor. Isso que a palavra de Deus diz. Então não é o pastor Tim falando um texto. Eu estou falando que Deus quer falar para você. Então pega a palavra e olha e fixa os olhos na palavra, em Jesus, no Espírito Santo, naquilo que Deus está falando. Senão você sai daqui, escuta, entra pelo ouvido e sai pelo outro. E aí a tua vida não vai para frente e você fala que a igreja é ruim, que Deus não te ama, etc. Deus falou para você. Por que você não colocou em prática? Por que você não obedeceu? Hã? Agora eu vou falar a palavra. Vou falar a palavra, daqui mais umas 2 horas a gente termina. Amém. Glória a Deus. Diz o versículo 21. Então começou a dizer-lhe, agora Jesus vai falar, está sentado, agora ele vai comentar o que ele leu. Começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Escuta aí. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje. Está vendo o que eu li aqui? Que eu li aqui que eu vou libertar, que eu vou proclamar as boas novas, que é o ano aceitável do Senhor, que eu vou curar cego, que eu vou libertar os oprimidos. Está ouvindo tudo isso aí? Estou. Ele falou assim: hoje se cumpriu essas escrituras. Escuta aqui, meu irmão, hoje continua se cumprindo. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cumpriu lá e está cumprindo hoje. Hoje ele continua libertando o oprimido, ele continua falando coisas novas para você, novidades de Deus. Ele trouxe um relacionamento com Deus, com você hoje, através da graça, que hoje continua existindo. Aquilo que ele cumpriu lá ainda está tendo validade, e vai ter validade até o dia do Senhor. Vai continuar sendo, vai continuar acontecendo, vai continuar vivendo a vida das pessoas. A vida das pessoas vão ser curadas, libertas, transformadas. O Deus, Jesus é o ontem, é o hoje e sempre, é o mesmo. Então ele falou assim: hoje se cumpriu essas escrituras. Quando ele falou isso, meu irmão, aí que ele criou a confusão, aonde eles tiraram os olhos de Jesus e mudaram o olhar para Jesus, porque eles estavam entendendo que Jesus estava falando uma profecia messiânica, do Messias, do ungido. E agora Jesus fala assim: hoje se cumpriu essas escrituras, sou eu, o Salvador. Aí ele, o pessoal estava esperando aquele negócio maravilhoso, né, uma revelação maravilhosa. Ele fala que ele é o Messias.
Aí eu pensei, Messias, você é o Messias? Olha o que o versículo 22 diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este filho de José? Como você é o Messias, se você é filho de José, carpinteiro? Como é que você é o Messias, se você é o filho de José, carpinteiro ali? Josézinho. Aí chegava um outro: Jesus, como você é o Messias, eu joguei bola com você quando era pequeno? Jesus, como você é o Messias, se eu brinquei com você lá quando era pequeno? Como é Messias? Como você é ungido, se você era uma pessoa como nós, de uma família normal como nós? Como você, as pessoas estavam fitas nele, já começaram a mudar o olhar. Mas o que ele estava falando era verdade, amém? Nós sabemos que é verdade, amém? Mas as pessoas mudaram os olhos. O que acontece hoje é que quando Jesus fala com você algo, através da palavra, através da pregação, fala alguma verdade e confronta você, e você não aceita, você muda os olhos em relação às coisas de Deus. Tem gente que você fala, é assim, pastor, como é que é para ser cristão? Cristão é o seguinte: cristão é assim, assim, assim. Então é muito radicalismo, eu não gostei dessa igreja. Pastor, como é que é isso? É assim, assim, assim. Com Deus é sim ou não. Meio termo não existe. Não existe meio pecado. Já viu meio pecado? Pastor, eu pequei, cometi meio pecado hoje. Mas como é que é esse meio pecado? Não, eu estava matando e eu parei de matar. Aí ficou só em coma. É meio pecado. Não sei se tem meio pecado. Pecou ou não pecou? Não tem meio termo. Não tem condições. Então quando você é confrontado, ou melhor dizendo, as pessoas são confrontadas pela palavra, aquilo incomoda, elas já começam a olhar Deus de forma diferente. Ela começa a olhar Jesus de forma diferente, ela começa a olhar a igreja de forma diferente, porque a palavra está confrontando ela, e ela não, nossa, mas não é bem assim que eu queria. Eu queria uma coisa que podia fazer tudo. Então você tem que estar no mundo pode tudo. Eu queria uma religião que podia fazer tudo, então religião pode em qualquer outro lugar, porque cristianismo não é religião. Cristo não é religião, meu irmão, Ele é o autor da vida. Cristo não é religião. A gente aqui não tem, aqui a gente não é religioso, aqui a gente busca Cristo, o Salvador, o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Aqui a gente não prega religião, a gente prega Cristo, vivo e eternamente vivo. Você está me entendendo? Agora, as pessoas são chocadas. Eu quero falar um negócio para você que é aqui, eu quero fechar a palavra e você vai entender aonde eu quis chegar. Aquelas pessoas rejeitaram Jesus, porque eles não entenderam quem era Jesus. Eles rejeitaram Jesus porque não acreditaram que aquela profecia de Isaías 61:2 era de Jesus. Eles não acreditaram. Olharam para Jesus como uma pessoa humana, filho de José, carpinteiro, morava ali na esquina, e não como Cristo, ungido de Deus pelo Espírito Santo, o Messias, o enviado. Eles não viram Jesus desse jeito. Meu irmão, se você não vê Jesus como Salvador, como Senhor, vivo e eterno, se você não acreditar no que Ele veio fazer, você vai olhar Ele de outro jeito. Jesus não é uma história. Ele não é história, não é um conto de fada. Ele veio, morreu, ressuscitou, vive eternamente, é real, e eu vivo isso na minha vida, todos os dias da minha vida. E vivo. Agora, o que Deus falou para mim é o seguinte, aqui que vem a lambada. Eu deixei a lambada maior para o final. Aí para você já sair meio aqui, já sair capengando. Entendeu? Já estou com o taco de beisebol aqui. Daqui o taco. Vai ser 3 tacadas. 3 não, vou dar umas 5 logo. 5 tacadas, vou deixar aqui. A primeira. Esses caras rejeitaram Jesus. Olha o que eles fizeram. Pega aí no versículo 28 comigo. 28 agora, vamos lá para 28. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Olha a primeira coisa. Não acreditaram em Jesus, acharam que ele era simplesmente um filho de José,
não acreditaram naquela profecia. Ele falou assim: hoje se cumpre essa palavra. Falou: não, você não é o Messias. Se encheram de ira, primeira coisa. Segunda, versículo 29: e levantando-se, expulsaram da cidade. Olha só, cheios de ira, expulsaram ele da cidade. Olha só, sai fora, Jesus, que a gente não quer você aqui. Mais uma, versículo 29 ainda, diz aí: e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Levaram Jesus, meu irmão, para jogar lá de cima. Escuta aqui que Deus vai falar para você hoje. Levaram Jesus lá no monte para jogar ele lá de cima, para matar ele, para matar, simplesmente por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus, a promessa, a profecia, acharam que ele era um filho de um carpinteiro, José, de Nazaré ali, todo mundo conhecia o pai dele, simplesmente porque não acreditaram nas palavras dele, ficaram irados com ele, pegaram ele, ficaram irados, expulsaram ele da cidade, e além de expulsar, queriam jogar lá de cima. Escuta aí do que Deus falou comigo. Quando eles fizeram isso, aquele pessoal fez isso, o Deus falou para mim assim: sabe o que eles estavam fazendo? Aqui eu fecho a palavra. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam rejeitando e querendo matar o ungido de Deus. Eles estavam rejeitando e querendo matar as boas novas. Eles estavam rejeitando e querendo matar a cura, a libertação da opressão, do cativo. Eles estavam querendo matar o ano aceitável do Senhor. Eles estavam querendo fazer isso. E quando Deus começou a ministrar no meu coração essa tarde, que eu estava desde manhã buscando isso aqui, e Deus falou para mim assim, no meu coração: hoje não é diferente. Eu fico triste quando Deus coloca isso no meu coração, mas Deus é transparente e verdadeiro, e Deus fala a verdade, meu. Quando Deus fala a verdade, fala no meu coração, é para chamar minha atenção também para isso. Hoje não é diferente. Quando não aceitam Jesus como Messias, quantas pessoas não aceitam hoje, meu irmão? No mundo, quantas pessoas não aceitam Ele como Salvador, como Messias? Só você perguntar aí, quantas pessoas: você aceitou Jesus como Senhor? Não quer saber negócio de igreja, não quer saber negócio de religião, não aceitam. São como eles lá naquela época. Deus falou assim: quando tiram os olhos dele, de Jesus, e colocam os olhos no mundo. Quantas pessoas fazem isso hoje? Tira os olhos de Deus e coloca os olhos no mundo. Quantos fazem isso hoje? Eu estou falando de gente dentro da igreja, porque para tirar os olhos de Deus, que está em Deus já, concorda comigo ou não? Tira os olhos de Deus e coloca os olhos no mundo. Sabe o que estão fazendo? Estão expulsando Jesus, estão querendo matar o ungido de Deus, estão querendo acabar com a liberdade, a libertação que Ele veio fazer na sua vida, na própria vida. Quem está rejeitando está matando a sua própria vida. Quantos, Deus começou a falar comigo, eu notei aqui, quantos ficam cheios de ira quando ouvem a verdade de Deus? Quantos ficam cheios de ira quando ouvem a verdade de Deus? Quando você vai na igreja, na pregação, num culto, e a pessoa fala para você: meu irmão, você está em pecado, olha, se arrepende, Deus está te perdoar. Não, eu não estou pecando não. Que eu posso fazer o que eu quero da minha vida? Eu posso fazer o que eu quero, a vida é minha. Se Deus não te desse a vida, você não desistia. A verdade é essa. Você está vivo porque Deus te deu a vida, senão você nem tinha vindo. E ela pega e não quer escutar a verdade, não quer escutar a verdade, e fica irada com quem fala a verdade. Quando você fala a verdade para uma pessoa e ela fica irada, meu irmão, ela está fazendo como aqueles lá fizeram.
Mesma coisa, só mudou o tempo. Só passou 2000 anos, mas o mesmo comportamento do ser humano. Não gosta de escutar a verdade. Ó, isso está te fazendo mal, isso vai te matar. Olha, toma cuidado. Esse caminho que você está pegando é um caminho de morte. Não faça isso, se arrependa. Volta para o Senhor te ama, o Senhor deseja fazer algo na sua vida. E você fala a verdade para a pessoa, e a pessoa fica irada com você. Para de falar, para de me cobrar. Eu não quero ser cobrado. Está na igreja, o pastor liga, cobrando, irmão, por que você não foi no culto ontem? Fica bravo com o pastor ainda. Quem é? Para de ser curioso. Fica bravo. Meu irmão, aprende uma coisa. Não quer ser cobrado? Quem não quer ser cobrado aqui? Eu. Hã? Pode levantar a mão, assim, pode levantar. Não quer ser cobrado? Eu não. Não? Não. Obedeça. Amém. Obedeça a Deus. Quer ser cobrado, obedeça, é simples. Seja cristão. Seja cristão, é simples. Não quer ser cobrado, obedeça, meu irmão. Obedeça. Outra coisa que Deus me falou aqui, ó. Mesmo comportamento lá de trás. Quando expulsam da sua casa os valores cristãos e aceitam o mundo. Quem é que falou alguma coisa aí? Quando expulsam, não expulsaram Jesus? Não expulsaram Ele? Muitas vezes, nós que estamos aqui, expulsamos Jesus da nossa casa, expulsamos valores cristãos, e aceitamos o mundo na nossa casa. Muito sério isso. Estamos tendo um comportamento dos caras lá de trás. Mesmo comportamento. Está expulsando os valores cristãos e está deixando o mundo entrar. Falei isso para os casais na última vez aqui no domingo. Traz pornografia para dentro da casa. Filme pornográfico. Internet. Brinquedo erótico. Eu não falei não, estou falando hoje. Pastor, é para apimentar. Apimentar o que? O diabo? É muito sério isso, hein? Muito sério. Não precisa nada para apimentar. Deus deu tudo que precisa apimentar. Está na mulher, está no homem. Está tudo certinho, bonitinho, original, tacto. Não precisa mais de nada. Esse ano eu vou falar para você. Vou montar aqui esse ano. Vou montar aqui uma reunião de casais. Mas prepara que eu vou rasgar o verbo. Nem vai sair até torto daqui. Eu vou contar as histórias para você aqui, irmão, que nem filme você vê, nem Guerra nas Estrelas. Tem gente pegando, expulsando Jesus da sua vida, da sua cidade, da sua casa, melhor dizendo, da sua casa, da sua família, e permitindo que o mundo entre. Gente, pelo amor de Deus, que cristão que você é. Deixe Jesus na sua vida. Deixe Jesus na sua vida. Deixe Jesus na sua vida. Tem nego. Aqui é o seguinte, na minha casa, pastor, pode escutar qualquer coisa, menos louvor. Você que pode colocar música do mundo, você está expulsando Jesus da sua casa. Se Jesus vai estar dentro da sua casa, você cantando a música, é na garrafinha, você acha que vai dar? Qual que é uma braba aí? Qual que é uma braba aí que a gente escuta aí? Eu estou meio desatualizado. Como é que é? Dá uma aí braba, aquela braba mesmo. Que da boquinha da garrafa é antiga. Tem aquela lá. Lembrei. Beijinho no ombro. Como é que era? Não é assim não? Não foi? Beijinho no ombro lá daquela mulher lá. Repercussão, colocaram a música dela num negócio de vestibular, deu repercussão lascada. Beijinho no ombro.
E você acha que Jesus está lá, na tua casa, com um beijinho no ombro, boquinha da garrafa. Você acha que ele está lá dentro, negócio torando. Você acha que está as poderosas, as preparadas, as saradas. Você acha que está lá dentro? É metralhadora também. Você acha que ele está lá dentro lá? Irmão? Você está expulsando Jesus. Ele é santo. Ele está no ambiente familiar, de amor, de paz, que palavras boas. Vou dar pancada também aqui. E a briga do casal? Aqueles palavrão, aquelas maldições. Você acha que ele está lá dentro também? Toma cuidado. Toma aí que você começa a tratar do teu esposo. Toma cuidado. Viu? Não adianta, xinga o casamento. É uma desgraça nosso casamento mesmo. O diabo está deitando e rolando. Já está acendendo fogos. Desgraça é legal. Gostei dessa aí. Entendeu? Você não vale nada, ele. Isso é bom. O diabo fala, isso é bom. Essa é das minhas. Entendeu? Você é um frouxo. Essa é da minha mesmo. Essa daí é minha mesmo. Entendeu? Aí, de vez em quando, solta uma braba, né? Solta uma braba bem forte mesmo assim. O diabo, nossa, essa eu não conhecia, não. Tá pior que o diabo. O nego fala assim, tudo é capeta, pastor? Não, tudo é capeta não. Tem hora que o capeta está capetado mesmo. Tem hora que ele é operando. Mas tem hora que é você. Tem hora que ele fala no mundo espiritual para Jesus, essa eu não estou nessa não, hein? Estou fora. Vou até me afastar, para não sobrar para mim. Tem hora que é o ser humano mesmo. Tem hora que não é o diabo, é o ser humano. O ser humano com caráter, né? Caráter destruído, longe de Deus. E aí o que acontece? Expulsa Jesus da casa e deixa o mundo entrar. Toma cuidado. Toma cuidado. Deus só pode habitar, meu irmão, em lugares agradáveis. E a gente mantém esse lugar agradável. A gente chama a atenção de Deus para a nossa casa, né? Outra coisa que Deus me falou, estou terminando aqui, ó. Quando querem jogar, igual fizeram com Jesus, querendo jogar ele do despenhadeiro lá para baixo, é quando nós também queremos lançar a palavra de Deus abaixo, jogar a palavra de Deus para baixo, quer matar a palavra de Deus. E nós queremos que o pecado, o vício, a prostituição, a imoralidade permaneça. A gente quer matar a palavra, nós quer matar o verbo de Deus, nós quer matar a verdade, quer matar o ungido, quer matar o Messias. E nós queremos que mantenha vivo os fariseus, os irados, os perseguidores. Toma cuidado, hein? Tem gente fazendo o mesmo comportamento desses caras aqui na nossa vida. Está matando coisa boa na sua vida, que é de Deus, jogando para baixo, dando valor nenhum, e está deixando guardado coisas que vão matar você espiritualmente. Toma cuidado. Toma cuidado. Hoje é dia, e é onde que Deus eu fecho aqui, eu encerro por aqui. Hoje é dia, meu irmão, de nós termos Jesus. Sabe o que Jesus fez? Só para finalizar aqui, eu pego o 30, o 29 falou que ia mandar ele lá para baixo, precipitar ele. Olha o que o 30 fala: ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Quiseram matar Jesus, quiseram matar, mas o que Jesus fez? Passou por meio dele. Não me veja, não me veja, não me veja. E passou. E fugiu mais uma vez, conseguiu escapar, porque não era o momento dele ir para a cruz ainda. Ele tinha que fazer muitas coisas. Então Jesus desvencilhou-se deles, mas não conseguiram, porque se pegasse, iam jogar de lá de cima. Que Jesus possa caminhar na sua vida também e te ajudar a remover o lixo que ainda existe, não só na sua, na minha vida. Nós temos lixos aqui dentro, lixos que queremos guardar. A gente tem o costume de fazer isso, sabia? O ser humano gosta de guardar lixo. Inclusive lá naquela TV paga, às vezes eu assisti já aqueles programas dos caras acumuladores, doentes, pessoas doentes,
psicologicamente, que acumulam lixo, que tem que ter até uma intervenção do município lá, né? Não só aqui, mas nos Estados Unidos tem muito disso. Intervenção para arrancar o cara, convencer o cara para poder limpar a casa deles. E você entra, você fica louco. Os caras filmam, você fica doido. Não acredito que um ser humano pode chegar nesse estado. Não acredito. Mas a gente tem esse costume também. Nós temos esse costume. Está dentro de cada um de nós. Tanto humano como espiritual. E aqui eu finalizo. Nós somos guardadores de lixo. E não podemos ser. Não podemos ser. Não podemos ser sepulcros caiados, espiritualmente dizendo. Nós temos que arrancar todo o lixo de dentro de nós. Mas nós somos guardadores. Exemplo: o que tem na tua casa lá que você podia ter jogado fora, você jogou fora até hoje? Aquele sapato velho, aquela roupa, aquela roupa quando você era magrinho servia, agora já está gordão, nem serve mais, mas você guarda. Nós somos acumuladores, meu irmão. Comprei um celular. Eu tenho que fazer uma limpeza lá em casa. Deus está falando aqui comigo. Comprei o celular já quebrou. Já comprei outro, mas a caixinha do antigo está guardada lá. Está falando também com você? Eu estou falando comigo aqui. Nós somos guardadores de lixo. Aquela dispensa lá de casa lá, filho, só Deus na causa. Mas guarda, porque pode precisar depois, né? Espiritualmente assim também. Eu vou guardar esse sentimento aqui, que eu posso precisar depois. É a mesma coisa. A gente quer justificar para Deus, para guardar uma coisa errada conosco. A gente justifica para Deus. Deus, essa parte aqui não mexe não. Porque isso aqui eu preciso utilizar depois. Eu não estou utilizando agora, mas talvez depois eu utilizo isso lá na frente. Então você guarda isso no teu coração. Nós temos que jogar para fora o lixo, meu irmão. Lixo, coisa antiga, costume antigo, comportamento antigo, atitude antiga, vício antigo. Nós temos que jogar fora isso. Joga fora. Joga tudo que é antigo. Só não joga o marido e a mulher. E a sogra. Sogrinha, tudo bem, querida? Ama a senhora. Ó, Jesus te ama. Tem que limpar minha barra aqui, irmão. O negócio tá feio. Vamos remover o espiritual. O espiritual pode remover. Não mate Jesus. Não joga do despenhadeiro, não. Não fique irado com Jesus, com a palavra dele, não. Trata ele bem. Convida ele para sua casa. Convide para fazer parte da sua vida, meu irmão. É muito sério isso. É muito sério o que Deus está falando hoje conosco. Eu vou encerrar. Pega o violão aqui para mim aqui, por favor. Eu vou encerrar. Eu quero orar com você. Feche os olhos, vamos orar. Pode ficar de pé. Reverência ao Senhor. Reverência a Deus. Em nome de Jesus. Feche os olhos, fala com Deus agora. Vê o que precisa ser removido aí. Se a palavra de Deus tem confrontado você e você tem resistido à palavra, não fique irado com o Senhor, obedeça. Entenda que é Jesus querendo mudar a sua vida. Entenda que é Jesus. Entenda que é Jesus. Aleluia. Pai Celestial, aqui está o nosso coração, Senhor, diante de Ti. Tu conheces, ó Deus, o nosso interior. Não temos como esconder nada de Ti, Senhor. Tu sabes como estamos. Tu sabes, ó Pai, o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas atitudes. Mas existe muita coisa, Deus, ainda dentro de nós que precisa ser removida, Senhor. Que não é bom permanecer conosco. Porque um dia, Senhor Deus, pode fazer mal para nós. Às vezes não está fazendo agora, Senhor, mas um dia pode vir a fazer. Remova de nós esse momento, Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todo sentimento errado, pensamento errado, vício, atitude, Senhor. Arranca de nós isso. Tira de nós esse desejo errado, Senhor.
pelo pecado, todo desejo pelas coisas imorais, pelas coisas do mundo, Senhor. Remova de nós, em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. E cria, Deus, em nós um coração novo, Pai, um coração novo. E renove em nós, Deus, o nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus. Nos dê vida, Pai, nos dê vida. Precisamos de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Toca, Deus, a cada família aqui, Senhor. A cada família aqui. Seja tocada pelo Teu amor agora, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo esteja se movendo e consolando nossos corações, animando. Jesus, o Senhor veio para pregar as boas novas, para anunciar liberdade aos cativos, para curar os cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ainda é o tempo de Deus, o tempo do que o reino de Deus continua sendo anunciado, que as pessoas são curadas e que o Senhor possa nesse momento passar em nosso meio, Senhor, e vá curando e vá tocando em cada vida aqui, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, socorro o necessitado, socorra, Senhor Deus, o doente, socorra aquele que está enfermo, socorra aquele que está abatido, Senhor, triste. Senhor, transforma as suas vidas, ó Pai. É isso que eu te peço, Deus, nessa noite, para cada vida aqui, Pai, para cada pessoa aqui, para cada família aqui representada, Pai, eu te peço, age com o seu amor e com a tua graça, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, igreja? Amém. Nós estamos de palmas para o Senhor, amém?